Olá, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui nesse evento, né? Essa acho que é uma das atividades que eu mais gosto de fazer, que é palestrar e falar sobre esse tema, né? Eu também fiz parte, toda a minha carreira no mundo corporativo. Eu comecei como um trainee numa das grandes empresas de auditoria e desde então eu trilhei a minha carreira nessa área corporativa, na área de finanças, né? Então, vocês vão imaginar tudo que tem dentro de uma empresa na área financeira, eu passei em uma dessa área, né? Contabilidade, tesouraria, controladoria, auditoria, todos os dias de uma empresa eu atuei. Minha última colocação, eu era o controller financeiro de uma indústria britânica e por força de uma transição de carreira, eu acabei conhecendo a WFlow, né? Assisti uma palestra muito parecida com essas que vocês vão ver hoje. Fui fazer uma conversa minha, porque eu gosto muito do tema, né? Falar, vou falar com um consultor para ver como que está a minha vida, né? O que eu vou fazer daqui para frente. Que é o nosso sócio, né? O Ricardo Chapsky. E ele falou, Rogério, por que você não vem trabalhar com a gente, né? Tem tudo a ver, né? Você conhece, né? Pensa, faça a sua transição e venha trabalhar com a gente. A gente está expandindo aqui o nosso negócio. E aí deu match, e desde então estou, né, trabalhando, fazem 8 anos mais ou menos que eu estou nessa área, né, e eu palestro desde 2013. Então, comecei com uma assessoria de investimentos, né, essa consultoria em 2012, e a partir de 2013 eu venho falando sobre o tema, tá? Então, espero que gostem e contem conosco aí, no caso de dúvidas, né, em busca de mais detalhes. Com você, Fabiana. Muito obrigada, Rogério, maravilha. Então, como o Rogério falou, a gente sabe muito bem o que é essa questão, quando a gente está em transição de carreira, a insegurança que dá, porque por mais que você tenha construído um bom patrimônio, que você acha que o dinheiro é suficiente, quando qualquer mudança causa medo, causa receio, né? Então, é sempre bom você ouvir de outra parte, né? Será que eu fiz as contas certas, né? Será que realmente dá para eu fazer com calma uma transição de carreira? Dá para eu ir atrás da minha independência financeira, né? E por que é importante isso? Além da questão da independência financeira, qual que é outro ponto importante? Quando você sai de um emprego para outro, tá? Às vezes, você quer ser um pouco mais seletivo, mas se você não tem a segurança, a certeza do fôlego financeiro que você tem, às vezes você pode acabar aceitando a primeira oportunidade que aparece, né? A partir do momento que você tem uma consciência da sua situação financeira, você pode até ser mais seletivo na escolha de outro emprego ou de uma nova carreira, porque qualquer nova carreira, né, que você vai escolher, seja uma empresa, um negócio, uma consultoria ou outro emprego, precisa de um tempo para startup, né? Não tem jeito. Então, muito importante você saiba esse fôlego financeiro que você tem para essa nova empreitada, que não deixa de ser uma empreitada nova, né? Então, vamos lá. O que acontece quando a gente está trabalhando numa grande corporação ou você está no emprego? O que acontece? Você, depende da empresa que você está, da posição que você tem seguro de saúde, né, um ótimo convênio médico, você tem celular da empresa, você tem carro da empresa, série de benefícios, né? Só que, o que acontece quando você... Nossa, não estou conseguindo tirar o som. Acaba sendo passivos seus, né? Então, quando você está numa empresa, você tem uma sensação de liberdade financeira, porque você tem um bom salário, você consegue frequentar bons restaurantes, você dá boa educação para os seus filhos, você tem um senhor convênio médico, só que você fica meio balanceado quando você sai, porque tudo isso daqui acaba sendo passivo seu, né? Então, qual que é o segredo disso tudo? Um bom planejamento financeiro. A educação financeira é muito importante, tá? Então, com planejamento financeiro, tá aqui. Você tem a vida na sua mão. Você consegue ser o piloto do seu avião. Isso é muito importante. Então, primeira coisa, a gente vai dar uma receitinha de bolo de 5 passos para vocês, tá?
Então, como é que você consegue chegar em algum objetivo? A primeira coisa, tem que identificar o objetivo. Como é que você identifica o objetivo? Sonhando, né? Então, você pode sonhar com uma viagem, você pode sonhar com um carro novo, com uma casa própria, com um intercâmbio para o seu filho, enfim, um estudo para você, um MBA, qualquer coisa, né? Então, é um sonho que você tem, tá? Então, quando você sonha, o que que acontece? Você identifica o objetivo e você quantifica. A partir do momento que você quantifica, você consegue identificar o objetivo. Então, um exemplo hipotético. Eu quero trocar um carro. Mas qual carro que eu quero? Né? Qual é o tamanho? Qual que é o modelo? Qual que é a cor do carro que eu quero? Né? É verde, é preto, é azul? Enfim, qual que é? Né? E aí, quanto custa? Você tem que quantificar qual que é o valor, quanto que eu vou precisar desembolsar para ter esse carro, né? Então, quando você quantifica algo, né, o seu sonho, você consegue identificar o seu objetivo. Aí, o terceiro passo, importantíssimo, trace o caminho. Se você não colocar os milestones, você não consegue chegar no seu objetivo, né? Então, é muito importante quando eu quero alcançar e como. Então, a partir daí, você vai traçar o seu objetivo, tá? Então, aqui teu carrinho. Agora, uma coisa também, tudo é importante, né? Agora é aquela questão, né? Ok, eu já sonhei, eu já sei qual é o meu objetivo, já quantifiquei, já tracei o caminho, tá? Agora tem que pôr o plano em ação. É a mesma coisa, né? Ah, na segunda-feira eu começo o regime. Ah, na segunda-feira eu começo a malhar, começo a entrar na academia. Não adianta, né? Você tem que realmente deixa a segunda-feira para depois, tem que colocar o plano em ação o mais rápido possível, principalmente quando se trata de planejamento financeiro, quando o tempo age a nosso favor. Quanto mais você procrastina, pior, né? Então, vai demorar para se atingir. Então, tem que colocar o plano de ação rápido. Tá? Olha lá o carrinho andando, ele felizinho. Vamos lá. Agora, o quinto passo e último, monitore, tá? E outra coisa, uma coisa é certa, vai ter mudança, tá? É impossível não existir mudanças no meio do caminho. Então, você precisa monitorar por causa dessas mudanças e mudar de direção, mudar o trajeto quando for preciso, tá? Então, ter o objetivo, ter o foco e ir atrás dele, monitorar, tá certo? Então, aqui estão os 5 passos, isso é extremamente importante. Agora vem uma parte que dá um pouquinho de dor de estômago, que o Rogério vai falar. Eu falo da parte boa, o Rogério fala da parte chata. Vamos lá. Bom, eu acho que a mensagem central aqui é que a responsabilidade pelo nosso sucesso financeiro é nossa, né? Nós somos os donos do nosso destino nessa questão, tá? Então, a gente tem que fazer a nossa lição de casa, traçar as nossas metas, né? Preparar um plano e começar a fazer esse plano andar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora de estatísticas e fatos, que eu acho que é importante compartilhar com vocês para dar uma noção, né, da importância de a gente olhar, né, para o nosso pequeno mundo e começar a olhar para frente também, planejar futuros, né, futuros movimentos, né? Você pode avançar, Glaucia? Esse aqui é um gráfico que a gente gosta muito, que ele mostra como que funciona o ciclo de vida do brasileiro, né, estatisticamente. Então, a gente está buscando aqui, o brasileiro, né, ele começa a trabalhar ali por volta dos 20 anos, mais ou menos, né? Então, essa primeira linha que a gente está vendo aqui, ela mostra a ascensão da renda que a gente produz trabalhando, é como a gente ganha dinheiro. Então, a gente começa lá novinho, né, vai trabalhando, a gente vai estudando, né, vai ganhando promoção, ganhando mais responsabilidade, e o salário aumenta também, né? Ali, dentre os 35 e até mais ou menos uns 60 anos, é onde o brasileiro, historicamente, está atingindo o ponto mais alto de geração de renda,
tá? Então, é onde a gente está ali no topo da hierarquia de geração de renda. E a partir ali dos 60, 65 anos, a gente começa a enxergar que a renda que a gente produz com o nosso suor, com o nosso trabalho, ela tende a cair, né? Aqui, o que acontece, né, a partir dos 60, 65 anos? A gente acaba saindo das empresas, né? A gente acaba, a gente conhece o mundo corporativo e sabe que a vida útil nas empresas ela tem uma data limite, né? E quando a gente chega aos 60, 65 anos é que começa a acontecer as saídas. As pessoas saem e deixam de ter uma renda importante, né? Então, isso aqui é extremamente interessante, porque são 3 fases. Uma fase de crescimento, uma fase de manutenção e uma terceira fase que é a decadência. Esse gráfico ele parece muito com, eu não sei para quem é da área de marketing, com um ciclo de vida de um produto, né? Então a gente acaba sendo aí um produto também, né? E o que nós defendemos, né? Pensando nesse gráfico, sabendo que a gente vai ter um momento de ruptura de produção de renda, o que a gente tem que fazer, né? E o que nós defendemos para que a gente busque manter uma qualidade de vida financeira quando a gente não tiver mais uma renda de trabalho sendo produzida, tá? Então, o que a gente faz? Glaucia, se você puder avançar, né? Olha aqui, ó, o ciclo de vida, né? Introdução, crescimento. A gente, né? Aqui, os 30, 35 anos é o período que a gente mais ganha dinheiro, né? Tá. Pulou o gráfico, né, Glaucia? Vamos lá, vamos seguir. Acho que no final a gente volta. Então, estatisticamente, né, o que eu gosto de colocar aqui? A gente precisa produzir uma nova fonte de renda, a gente precisa trabalhar para criar uma nova fonte de renda, que é uma fonte de renda alternativa àquela que a gente tem naturalmente, né? E como que a gente pode fazer isso? Eu acho que é importante. A gente pode pensar em criar uma segunda carreira, por exemplo, né? Mundo acadêmico. Algumas pessoas querem empreender, tem que se planejar para fazer esse passo, né, de empreendimento. E a gente defende também a criação de renda passiva através de investimentos. Então, você pode investir financeiramente, comprar ativos que te paguem dividendos, né? A gente pode comprar ações, a gente pode investir em vários ativos financeiros que vão acumulando ao longo de toda a nossa caminhada, e quando a gente chegar naquele momento de ruptura, ou seja, onde a gente vai deixar de produzir renda, a gente vai ter um montante de recursos que foram sendo conquistados e produzidos ao longo da nossa caminhada, que vai produzir para a gente o quê? A diferença do dinheiro que a gente não vai ter mais em termos de salário, a gente vai ter os nossos investimentos nos remunerando. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, vai contar um pouquinho dessas histórias aqui com vocês, compartilhar ideias para que vocês avaliem o que faz sentido, né? Porque a gente sabe que cada né, cada pessoa tem um perfil, né? E a gente vai discutir algumas ideias para ver se faz sentido para vocês, tá? Ainda em estatísticas, esse gráfico aqui ele é bastante interessante, né? Ele mostra o que acontece com as pessoas, né, no mundo, né? Como que acontece estatisticamente com as pessoas quando elas tentam chegar aos 65 anos, como que elas estão financeiramente, tá? Então, vamos lá. 64% dessas pessoas, elas não vão conseguir se manter com recursos próprios. Então, aqueles que chegam aos 65 anos, eles vão depender de ajuda, seja de filhos, sobrinhos, parentes, seja do Estado, eles não vão conseguir bancar todas as suas despesas de forma autônoma, tá? Uma outra parte, que é um contingente de 26%, não vai conseguir chegar aos 65 anos, né? Isso aqui é estatística. Então, 26 pessoas, elas vão morrer antes de chegar lá. E no topo da pirâmide, a gente vai ter um percentual de 10 pessoas, né? Olha só que interessante. Isso aqui é global, tá? Então, de cada 100 pessoas, 10 vão atingir o topo da pirâmide, né? E o que significa estar no topo? 5 pessoas, 5%, vão conseguir ter o suficiente. Elas vão ter ali dinheiro suficiente para bancar um estilo de vida, tá? Sem luxos. 4% vão conseguir ter algum luxo na sua vida. Então, eles vão poder ter um plano de saúde um pouco melhor, né? Poder fazer uma viagemzinha de vez em quando. E apenas uma pessoa vai ser considerada rica, né? Ou seja só, a gente tem aqui 1% tendo uma forma mais confortável, né? Que a gente pode chamar de rico, 4 vão ter algum luxo e 5 vão ter o suficiente, né? E a maioria não consegue chegar lá, né? O que a gente fala aqui, né? O que é importante pautar?
a gente precisa de disciplina, né? A gente não precisa se matar de trabalhar, fazer investimentos malucos. Não. O tempo está em nosso favor. O tempo é o grande aliado de qualquer plano financeiro que a gente tem na nossa vida, tá? Então, aqui está a questão disciplina. É traçar um plano e executar ele com consistência ao longo do tempo, né? Aí eu pergunto para vocês, como que é essa estatística aqui no Brasil? Né? Ela é pior, ela é igual ou ela é melhor? Né? No Brasil, a gente tem uma situação um pouquinho pior em relação ao que é, né, no mundo hoje. A gente sabe que aqui no Brasil, apenas 1% das pessoas vão conseguir se manter com recursos próprios. A gente viu que lá no mundo, né, na estatística global, a gente está em 10%. No Brasil, 48% das pessoas vão depender de parentes para conseguir pagar todas as suas contas. 26% elas não vão ter parentes para ajudar, elas vão depender de caridade, né? Isso aqui, esse, né, tipo de pessoas a gente encontra, né, muito nas ruas, né? E isso tem crescido, né, nos últimos anos. 25% vão precisar continuar trabalhando. Então aqui não é a questão de você trabalhar por vocação, aqui é necessidade. Se você não trabalhar, você não vai conseguir colocar dinheiro dentro de casa. Aí eu pergunto, vocês conhecem pessoas que fazem parte desse universo aqui de 25% que ainda estão trabalhando depois do momento, né, de aposentadoria, 60, 65 anos, que gostariam de estar aproveitando mais a vida, né? Eu tenho uma história que eu gosto de compartilhar nas minhas palestras, que é a história de um amigo meu, né? É uma história rápida, mas acho que é legal para contextualizar um pouquinho disso, né? No dia do casamento dele, eu vi que eu fui padrinho, né, de casamento desse meu amigo, nós crescemos juntos, jogamos bola junto na mesma rua, né? E ele estava cabisbaixo, né? Eu fui perguntar para ele, o que está acontecendo, né? A noiva não tinha chegado, né? Tava naquela expectativa, falar, dá tempo de a gente fugir, a gente pega você, a gente pega o carro e a gente vai embora, né? O que está acontecendo? Não quer casar? Aí ele falou, não, cara, você não sabe o que aconteceu. E aí ele contou a história que uma semana antes ele foi fazer a prova das roupas e o pai dele era padrinho. E o pai dele, ele bancou isso para o pai. Por quê? Porque o pai perdeu, né? O pai dele foi muito bem sucedido na vida. Lá por volta dos seus 50 e poucos anos, ele perdeu o emprego, entrou em transição de carreira e a escolha dele foi empreender, né? Mas isso foi, né, num momento de crise muito grande no país, e o pai dele acabou falindo, né? Depois de 5 anos, essa empresa faliu. E esse meu amigo acabou sendo o arrimo dessa família, foi quem sustentou o pai e a mãe desde então. Ele era filho único. E ele disse que no dia que ele estava lá fazendo a prova das roupas, o pai dele estava quase que chorando, sentado num canto, e ele foi conversar, né? Pai, o que aconteceu? Por que você está aí triste, né? Aconteceu alguma coisa? Né? Conta para mim. E o pai dele falou, filho, eu ajudei tanta gente nessa vida, né? Muita gente que eu contribuí, né? Dei bons presentes de casamento, tal. A família dele é grande, e o pai dele, né, um cara super carismático, dava bons presentes e falava, quem eu planejei ajudar, né? Nessa hora, a pessoa que eu mais queria ajudar é você. E olha só, a gente está aqui juntos e eu estou te dando despesa, né? Você está aqui gastando dinheiro comigo, né? E aí meu amigo falou, pai, vem cá, se eu estou aqui hoje e estou podendo fazer isso, é porque você fez, né? Você me fez chegar aqui, né? Você me deu valores, me deu educação, né? Me deu condições para que eu conquistasse essa posição, né? Então você não tem que reclamar, não. Você, por favor, né? Sinta-se feliz e eu fico muito feliz em estar ajudando você, né? Nossa, é uma alegria para mim estar aqui podendo prover isso para você, né? E aí o meu amigo falou assim para mim, cara, aquela cena para mim, né, olhando para o meu pai, que sempre foi, né, o meu grande herói, ali, né, vulnerável, triste, né, naquela situação, mexeu comigo. E ele falou assim, eu não quero ter uma conversa dessa com meu filho, né? E isso eu não consigo tirar isso da minha cabeça, porque eu quero ter filhos e eu não quero que meu filho me veja lá na frente, né, vulnerável, né, nessa situação que meu pai me viu. Então, gente, de novo, a gente precisa pensar e começar a olhar, né? E planejar esse momento futuro para nós, né? Conquistar onde a gente quer chegar e trabalhar por isso, tá? Cláudio, se você quiser avançar. Sim, sim, vou avançar. Mas é um perfeito exemplo que você deu, e todo mundo que está aqui agora na palestra
quais são os amigos que vocês têm que não têm uma situação parecida com essa do Rogério, né? Se você começar a pensar nos seus amigos, você vai ver que grande parte deles ajudam os pais, pelo menos o convênio médico paga, né? Porque quem não conseguiu construir um patrimônio, quem não teve essa consciência durante a vida produtiva e não construiu um patrimônio, não tem como pagar um bom convênio médico hoje, né? Depois de velho, né? Depois de 65, 70 anos, se você não construiu. Então, realmente é muito importante esse exemplo que você deu, Rogério, e para a gente já começar a pensar e já construir, né? Por rápido planeação. É verdade, é verdade. Aqui de novo, gente, o que é, porque tem gente que entrou depois, é o QR Code ou o link para vocês preencherem um formulário simples, mas enfatizando, por favor, coordene as visitas, né, o contato conosco com o seu consultor, tá? Pode até preencher, de repente até pode pôr entre parênteses quem que é o seu consultor, né? Então põe seu nome entre parênteses o consultor, e pode preencher o formulário, mas também coordena com eles, que é muito importante, tá? Que eles saibam que vocês estejam já fazendo o contato e visitas com a gente. Opa, aí... Vocês estão me escutando? Então, né? Sim. Maravilha. Então, vamos lá. Construindo sua vida financeira. Então, dando continuidade a tudo isso que a gente está falando, né? Então, vamos fazer a analogia aqui. Quando você vai construir um prédio, uma casa, o que precisa? Da fundação, né? Dos alicerces. E quais são, então? Você vai construir uma casa, que eu estou bem aqui com o negócio na frente, mas vamos lá. Ver se eu consigo mudar aqui de posição para eu poder enxergar aqui. Aí, a primeira coisa e mais importante de todas, sempre tenham um fundo reserva. O que significa esse fundo reserva? Liquidez, tá? Pelo menos de 6 a 12 vezes, tá? Da sua despesa mensal, tenha em algo com liquidez, mesmo que não renda muito, mas que esteja disponível. É muito importante, as emergências acontecem, as oportunidades acontecem, não só emergências, às vezes uma oportunidade de um negócio, de uma compra, de um investimento, se você não tem essa liquidez, você não consegue participar. Então, se você gasta 10 mil por mês, tenha 60 mil a 120, tá? Então, sempre de 6 a 12 vezes mais. Isso é importante, importantíssimo, tenha isso em mente. Ô, Glaucia, Pode falar. posso dar uma contribuição? Com Aqui, certeza. pessoal, quando a gente fala, né, do fundo de reserva, vamos pensar, né, por que 6 a 12 vezes o custo de vida? Né? Vamos pensar, né, assim, se você tem todas as contas da casa, vamos imaginar, custa 5 mil reais para viver. Se você tiver de 6 a 12 vezes os custos da casa guardado uma aplicação de liquidez e de baixo risco, vamos imaginar a transição de carreira. Você vai ter de 6 a 12 vezes, 12 meses, para você buscar a sua recolocação, né, o seu próximo caminho profissional. Isso te dá uma tranquilidade, né, psicológica. Você não vai ficar com aquela ansiedade. Por quê? Porque você sabe que as suas contas elas estão garantidas. Tá? Mas o que é bom, acho que é legal frisar aqui. Existem pessoas que elas ficam mais confortáveis com um volume um pouco maior. Rogério, para mim 12 vezes é pouco, eu preciso de 18 meses, eu preciso de um pouco mais. E tem aquelas pessoas que precisam de um pouco menos. A gente defende que o valor médio seria aí de 6 a 12 vezes, que é um valor que normalmente cabe aí e dá um conforto, né? Qualquer necessidade atípica de dinheiro, esse montante de recursos ajuda bastante. Tá? Acho que era isso que eu queria falar. Maravilha, brigadão, Rogério, é isso mesmo. Aí, outra coisa importantíssima, proteção para a saúde. Você não pode ficar sem um seguro-saúde, sem um convênio médico, tá? Você pode até, se acontece alguma doença, algum evento, e você não tem um convênio, tudo que você economizou a vida inteira, você pode perder. Então, é algo, um alicerce importantíssimo você ter uma proteção para a sua saúde, tá? Isso é fundamental, tá? Outro ponto importante,
proteção para a vida e invalidez. Então, tenham isso em mente. Então, se você é o provedor da sua família, como que vai ficar a sua família se acontece algum evento ou de morte ou de invalidez? Pode acontecer um derrame, alguma coisa, um acidente, e você não poder mais produzir. E você é o gerador da renda. Como é que faz? Né? Como é que vai ficar a sua família? A qualidade da sua família? Como que eles vão ficar? A educação dos seus filhos? Então, esses 3 alicerces aqui são muito, muito importantes. Então, tenham sempre isso em mente. Rogério, você tem algum comentário a mais? O que eu acho que eu acrescentaria aí é assim, né? No caso da proteção para a saúde, a gente já sabe que é importante, né? E a gente vive um momento de pandemia que deixa bastante claro isso, né? No caso da proteção, o exemplo que eu dou é assim, né? Imagina que uma pessoa ela é o centro de receita da casa, né? Se essa pessoa ela sofre um acidente, ela fica inválida, ela vai deixar de ser um centro de receita e vai passar o centro de custo. Se ela é a provedora principal dessa família, como fica a família para seguir, né, a vida, né? Porque não vai ter a receita que tinha antes e passa a ter uma despesa que também não existia. Então, quando a gente fala em proteção, a gente está falando em proteger do risco de algo acontecer. Tá? Então, toda essa casinha que nós estamos montando aqui, gente, é assim, na hora de pensar em guardar dinheiro, de investir, a gente está falando da antessala, né? Se você vai construir uma casa, se você não faz a fundação e não prepara os alicerces, essa casa vai tombar e ela vai desmoronar. Na nossa vida financeira também. Então, a dica aqui vamos refletir sobre esses pontos que a Gláucia colocou e ver onde a gente precisa atuar e o que a gente precisa fazer para deixar a nossa casa financeira sustentável, para, a partir de agora, pensar em outros objetivos mais nobres, que ela vai falar agora. Maravilha. Então, acumulação, tá? Então, desde cedo, quanto antes começar, a gente fala assim, autoboletar. Então, você, é uma conta que você tem que pagar mensalmente. Então, você não paga condomínio, você não paga luz, você não paga o telefone, você vai se autopagar também, tá? Não importa o valor, tá? Começa, você vai colocando metas, objetivos, mas sempre guarde mensalmente alguma coisa, né? É importante esse processo, e quando você vai traçando os objetivos, você vai fazendo as contas, vai aumentando, para você chegar, mais para frente vocês até vão ver umas contas, para você chegar lá, né? Isso é muito importante. Preservação. Então, você acumula, você tem que preservar também, senão você não vai conseguir chegar no seu objetivo. E sucessão, né? O que acontece o dia que você não estiver mais aqui? Né? Então, tem vários métodos, ferramentas para você, de forma mais inteligente e gastando menos em tributação, passar os recursos para a sua família. Né? Porque quantos amigos que eu tenho que os pais tinham até um bom poder aquisitivo, mas quando faleceram deixou um problema em vez de deixar uma solução, né? Então é muito importante em vida já pensar nisso e já usar as ferramentas disponíveis para fazer uma sucessão mais inteligente em vida. Tá? Já pensar isso. Então, esses 3 pontos aqui, acumulação, preservação e sucessão, são de caráter extremamente importantes nesse processo de educação e planejamento financeiro. Tá? Então, vamos lá. O acumular. Aqui que está de novo, o negócio bem na minha frente aqui. Então, só para recapitular. Então, fundo de reserva, na fase de acumulação, 6 a 12 meses. Você sempre tem que pensar curto prazo, 1 a 5 anos, tá? Então, o que você vai fazer? Então, muito bem. Legal, Gláucia, né, Rogério? Vocês falaram que a gente precisa ter essa reserva, mas o que eu aplico? Vou aplicar em bolsa de valores para ter essa reserva? Não, tá? Lembra que eu falei no começo, mesmo que não tenha um bom rendimento, né, a liquidez, você está investindo na sua liquidez agora, tá? Você está mais preservando o seu
seu capital, você tem que proteger da inflação, obviamente, né? Só que você aí não está procurando uma rentabilidade muito boa, porque aí não existe milagre também, você ter liquidez e uma rentabilidade maravilhosa, né? Então, você, obviamente, ter uma rentabilidade acima da taxa de juros, que te proteja da inflação, mas o seu objetivo principal é a liquidez. E onde que você vai achar isso? Em ativos de renda fixa. Então, você já sabe quanto que vai ser sua rentabilidade. Tá? Então, você vai ter a segurança que se você precisar daquele recurso, você vai tirar sem prejuízo e vai ter um pouco ainda. Você tem um patrimônio corrigido, pelo menos. Tá? Então, quais são esses ativos? Tá? CDB, LCI, LCA. Eu gosto muito de LCI e LCA porque não tem imposto. Tá? Isso te dá um ganho financeiro maior. Tá? CRI, CRA, tá? Que são certificados de recebíveis do imobiliários, aqui do agronegócio, tá? Aplicações que acompanham a taxa de juros, DI, tá? Poupança não seria bem uma aplicação, mas enfim, né? Também é uma opção. Debêntures, notas de tesouro e fundos de RF. Então, esses são ativos de renda fixa para você pensar em curto prazo, tá? De 1 a 5 anos. De 6 a 12 meses, tá? Seriam realmente mais aplicações atreladas à taxa de juros, ao DI, tá? Então, CDB com liquidez diária, Tesouro Selic, enfim, essas aplicações. Ou fundos RF com liquidez D+0, D+1, tá? Rogério, alguma coisa aí para eu passar para frente? Você está no mudo. Rogério, está no mudo. Bom, me escutam? Aqui, né, a gente está preservando a nossa liquidez, né? Então, com essa taxa de juros no patamar atual, esses são ativos que não vão nos remunerar muito, né? Mas eles estão ali à nossa disposição caso a gente tenha uma emergência para ser resolvida, né? Então, acho que essas classes de ativos que a Cláudia pontuou são os mais indicados, né? É isso mesmo, viu, Glaucia? Então, vamos lá. Aqui. Então, aqui eu já pus os 3 de uma vez, por quê? Tá? É o seguinte, aqui está classificado por risco, tá? Então, se você pegar as aplicações financeiras em renda fixa, tá? Estou falando agora de título. Isso é um pouco complexo para quem não entende muito de investimentos, tá? Não fica meio complexo a diferença de um fundo de investimento e títulos, mas enfim. Quando a gente fala em renda fixa, tá? Você pode ter fundos de investimentos que investem em bancos, que investem em empresas, que investem no governo, então são fundos de renda fixa, ou você está comprando o título seco, que a gente chama. Então, você vai num banco, você compra um CDB, você compra título público do Tesouro, tá? Você compra dívida da empresa. Então, é isso, você está comprando os títulos. E aqui está por classificação de risco. Então, o menos risco, tá? Desculpa, o menos risco é horrível, né? O menor risco, tá? É o governo, tá? Então, títulos públicos, Tesouro Direto, tá? Então, você vai comprar um título de Selic, ou um NTN-B inflação, um título pré-fixado. Agora, atenção, tá? Aqui é o menor risco em termos de quebrar o governo, por exemplo, e você levar um calote. Porém, se você precisa de liquidez, você precisa comprar o Selic, tá? Então, são aqueles títulos que são os LFTs, tá? Desculpa, LTF, que você vai lá e compra, tá? No Selic, que já está o nome lá, Tesouro Selic. Aí, por que isso? Como ele acompanha a taxa de juros, você pode ter uma liquidez imediata sem ter prejuízo. Quando você compra um título atrelado à inflação ou pré, você corre o risco, enquanto não vence esse título, você corre o risco de mercado, dos juros futuros. Qualquer modificação que tem na taxa de juros futuros impacta diretamente no valor do título atual. Isso chama, ele é marcado a mercado, né? Então, você pode ter um prejuízo na hora de tirar, se você tirar antes do vencimento.
E muita gente não sabe disso, né? E vai, a taxa está boa, vai e compra, né? Ótimo, se você puder esperar até o vencimento ou arbitrar, né? Maravilhoso. Agora, se é algo que você possa precisar a curto prazo, compre o Selic, tá? Então, isso aqui é o que tem o menor risco, tá? Aí, depois, segundo lugar, tá? Vem os bancos. Por que os bancos vêm em segundo lugar? Porque conta com FGC, Fundo Garantidor de Crédito, tá? Até 250 mil por instituição e CPF. Então, você pode adquirir CDB, LCI, LCA, tem LC também, tá? Que você pode contar com um fundo garantidor de crédito. E se você aplica, por exemplo, através de uma plataforma aberta, se aplica em vários bancos, você pode ter várias aplicações sem sair do limite de 250 mil por banco e instituição. Aí, em terceiro lugar, vem as empresas, porque aqui você não tem fundo garantidor de crédito, você não tem o governo, você está no risco do emissor, da empresa, tá? É crédito privado, você está investindo na empresa. Aqui você tem os CRIs, CRAS e debêntures, por isso que nesse caso é muito importante você saber muito bem a empresa que você está investindo e a classificação de risco. Então, sempre quando você for investir numa empresa, veja a classificação de risco que seja no mínimo A, para você ter menos risco de ter um calote, tá? Então, isso daqui é quando você está comprando títulos. Por isso que eu falo, mesmo sendo de 1 a 5 anos, que é um curto prazo, tá? Se você precisa de algo imediato, vá por aqui, governo Selic, se é algo até 6 meses, 1 ano, tá? E, passando de 1 ano a 5 anos, você pode dar uma arriscada mais em bancos e empresas. Bom, vou passar para outro slide, se você tiver alguma coisa, Rogério, mais para... Eu só queria pontuar, Glaucia, que no caso aqui do CDB, LC, LCA, que são as rendas fixas bancárias, elas têm a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, né? Que garantem investimentos por CPF em até R$1 milhão, né? Mas você tem que dividir isso em instituições, porque por instituição a proteção ela vai até R$250 mil. Então, você imagina, uma pessoa que é conservadora, ela pode sair da poupança, por exemplo, e aplicar num CDB, numa LCI, numa LCA, e dividir. Vai pegar um exemplo, a pessoa tem R$1 milhão, divide esse capital em R$200 mil em 5 instituições diferentes, nessa classe de ativos, que ela está garantindo aí, né, a proteção para blindando, né, esse valor. E no caso aqui do crédito privado, né, que são as debêntures, o CRIs e os CRAs, boa parte dos títulos que são oferecidos aqui, eles são incentivados, né? O que significa isso? Eles são isentos de imposto de renda, né? Então, você consegue títulos que pagam taxas extremamente interessantes, boas empresas, e você não paga imposto, né? A gente tem um contingente muito grande de títulos aqui com essa característica, né? Acho que é legal destacar isso, né, Glaucia? Sim, perfeito. Vamos lá. Então, os reservatórios, as caixinhas do dinheiro, né? Isso no planejamento financeiro é extremamente importante ter essa consciência do curto, médio e longo prazo e onde investir, tá? Senão você acaba, ao invés de tendo alguma coisa que vai te beneficiar, pode te prejudicar se você não tiver sabendo como fazer, né? Então, médio prazo seria o quê? De 5 a 15 anos, tá? E aonde investir, né? Quando eu estou falando de médio prazo e longo prazo. A médio prazo, então, você pode ter fundos multimercados, fundos de ações, tá? Algumas ações. Quando a gente fala em ações, derivativos, futuro, fundos de ações, é melhor você ter um longo prazo, tá? Mas dá para pensar no médio a longo prazo para esses ativos. Agora, fundos imobiliários, fundos multimercado, já a médio prazo eles cabem bem, tá legal? Então, é muito importante vocês terem essa visibilidade aqui, tá? Agora, quando a gente compra ações, né, precisa tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com o mercado de ações. Por quê? Quando você fala em ações, você está fazendo o quê? Você está comprando um pedacinho da empresa.
você, de certa forma, é um sócio da empresa, né? Então, a mesma coisa quando você vai num ativo de renda fixa, que você vai investir num crédito privado, quem que é a empresa, né? Aqui é a mesma coisa, só que aqui lá você está tendo uma dívida, né? A empresa está contraindo uma dívida com você. Aqui, nesse caso, você está virando sócio da empresa. Então, você acredita nessa empresa, né? Quais são as expectativas dela? Então, procure se informar sobre essa empresa, né? Aí, ó, você vai ganhar, quando essa empresa que você está acreditando e comprando um pedacinho dela ganhar, quando ela se valorizar, você vai ganhar, você vai receber parte do lucro, você recebe dividendos, tá? E você pode até participar de decisões importantes. Então, isso é muito importante, tá? Então, outro ponto importante, tá? Investir em ações, vocês vão ver ao longo da apresentação, que é muito rentável, tá? A longo prazo é rentável, só que há riscos. E como é que faz para reduzir, tá? O grande segredo, diversificação, tá? Nunca coloquem os ovos numa cesta só, tá? Então, diversificar, tá? Isso é muito importante, tá? E outra forma importante também, se você não conhece o mercado de ações, existe uma forma passiva de você participar do mercado de ações através de fundos de ações, tá? Ou através de um especialista. Então, é muito importante vocês saberem disso também. Aqui, eu vou falar um pouco, mas o Rogério já entra. Olha só que interessante, tá? Essa linha pontilhada aqui é o CDI. CDI acompanha a taxa de juros, tá? E essa linha cinza aqui é uma montanha russa, tá? São as ações, o índice Bovespa, tá? Mas olha só que interessante. Como eu falei, é uma montanha russa, porém, ele tem picos. Então, o CDI está sempre aqui, bonitinho, linear, né? Mas aqui, olha os picos que tem. Ao final das contas, se você olhar essa linha azul aqui, é o ganho, né? Então, vocês podem ver que o mercado de ações entre 2016 a 2021, que são só 5 anos, o ganho que deu a diferença de 123% contra 40,8% em 5 anos. Então, dá 4 vezes mais, né? Então, não, 3 vezes e meia mais. Então, dá bastante, mais de 3 vezes mais. Então, é uma diferença grande, porém, tem que ter o perfil para isso, tem que ter estômago, e é um recurso que você não vai precisar a médio e longo prazo, tenham isso em mente, tá? Se é um recurso que você não vai precisar a médio e longo prazo, você tem um perfil para isso, o apetite para isso, ok, você investir nessa classe de ativos. Rogério, manda brasa aí. Vamos lá. Você pode voltar um slide só? Volto. Então, assim, qual que é o segredo, né, quando a gente vai investir? Vocês já devem ter percebido que a gente precisa ter um objetivo em mente, né? Para que eu estou investindo esse recurso? É para montar minha reserva, minha reserva de curto prazo? Então, você já sabe que existe uma classe de ativos para esse fim. Eu estou fazendo aqui esse investimento pensando na minha aposentadoria. Então, de repente, a gente pode considerar o mercado de ações. Então, a primeira reflexão que a gente tem que fazer é: por que eu estou objetivo? Né? Por que eu estou investindo? Qual que é o meu objetivo? Ou seja, quando que eu pretendo usar esse recurso? Então, isso já dá para nós uma dica de onde a gente vai poder, que classe de ativos a gente pode utilizar. Aqui na questão da diversificação, olha só que interessante, né? A Galça falou, vamos diversificar, porque você consegue reduzir o risco do mercado de ações diversificando. O exemplo aqui, acho que ele é muito rico, porque, olha só, a gente tem 4 empresas diferentes sendo representadas aqui. A gente tem a Ambev, a gente tem o Banco do Brasil, a gente tem a Petrobras e a Vale. Além de ser 4 empresas diferentes, a gente tem 4 segmentos diferentes. Então, você tem aqui consumo, financeiro, né, energia e siderurgia. Então, ou seja, se você está num desses, né, se você está na Ambev, e a Ambev ela está passando por um mau momento, você tem a parte do seu portfólio está dividido em mais outros 3 segmentos que podem compensar.
né? Eu acho que é legal pensar em diversificação, é justamente dividir a sua, né, os recursos em várias cestinhas, né, que a Glaucia bem pontuou, né? E a gente tem que estudar as empresas, né? Acho que a Glaucia foi muito feliz nesse comentário, porque a gente tem que entender e saber que a gente acredita que essa empresa ela vai continuar produzindo, vai ter lucro, o mercado dela vai continuar sendo um mercado consumidor forte, então a gente tem que entender um pouquinho. Mas assim, né, fala, poxa, Rogério, eu não tenho tempo para ficar estudando, para procurar. Como que eu faço isso? Né? Glaucia, se você puder avançar, a gente entra para outro já? Isso. Né? Rogério, eu não tenho tempo, não gosto, mas eu quero participar. O que eu posso fazer para, né, o meu dinheiro de longo prazo, já que eu tenho um perfil um pouquinho mais agressivo, o que eu posso fazer para surfar esse mercado? Então, assim, procure especialistas, né? E quando a gente fala em especialistas, a gente tem algumas, né, possibilidades. Por exemplo, o nosso escritório, que é um escritório de assessoria de investimentos, tem uma mesa de renda variável, né? Nesse escritório, a gente tem profissionais que estão trabalhando em soluções de investimentos ligados ao mercado de ações, que podem ajudar os nossos clientes a entrar nesse mercado com algum tipo de diversificação ou até mesmo com proteções, né? A gente tem ali um produto que são os produtos, né, estruturados, que eles conseguem entrar no mercado de ações protegendo o capital, né? Caso tenha uma queda grande, né, algumas operações dessas elas protegem, né? Você não perde quando o mercado desce, né? É uma possibilidade. Aqui tem uma infinidade de operações que a gente pode montar, mas a gente está pontuando por quê? Porque a gente consegue personalizar, né, customizar uma operação de renda variável para um cliente que queira participar, mas tem medo, ele quer estar protegido. Ele não entra a seco, né? Quando a gente fala entrar a seco, você vai lá e compra a ação da Petrobras, se a Petrobras subir, você ganha, se ela cair, você perde. Usando produtos estruturados, você não está a seco, você está ali com, né, com uma estrutura montada para amenizar as quedas e, de repente, potencializar as altas. Tá? Qual seria a segunda forma de diversificação? Né? Seria através de fundos de investimentos. Né? O que é um fundo de investimento? Né? A Glaucia falou um pouquinho lá dos fundos de renda fixa, fundos, né, de ações, fundos multimercados. Fundo é uma empresa criada para gerenciar ativos. Tá? Então, no caso aqui de ações, seriam fundos de ações. O que acontece nessa estrutura, nessa companhia? Ela é criada onde vai ter um gestor que você vai colocar dinheiro nessa empresa e esse gestor, ele quem vai tomar as decisões do que ele vai comprar no mercado, que empresas que ele vai comprar, que ações que ele vai comprar, quando ele vai comprar e quando ele vai vender. O objetivo de um fundo qual que é? É trazer para nós, investidores, que somos cotistas desse fundo, lucro no final do mês. Tá? Então, e para isso, ele cobra uma taxinha de administração, as famosas taxas de administração. Mas ali a gente está, o que a gente está fazendo? A gente está dando na mão desse profissional que está vivendo um mercado de ações 24 horas por dia, para que ele tome essas decisões por nós. Então, a gente não precisa ficar acompanhando o mercado, a gente não precisa ficar vendo, né, se a Petrobras está indo bem, se não está. Por quê? Porque esse profissional ele já faz esse filtro por nós. Tá? Então, assim, nesse mercado, não existe certo, não existe o errado. Tem clientes que adoram ir direto na fonte e comprar a ação e fazer as suas próprias estratégias, mas eu tenho outros clientes na minha carteira que eles preferem estar ligados a um fundo justamente por quê? Porque eles têm a confiança que esse profissional vai fazer o melhor por eles. E eles não têm tempo suficiente para fazer essa gestão. O que você acha, Glaucia? Sim, exatamente isso. E você também, nada impede que você tenha os dois, né? A famosa diversificação. Um percentual você deixa em fundo de ações, então, como eu falei, de forma passiva, você está participando do mercado de ações, onde os gestores, né? Então, tem casas ótimas de gestão que tem muito sucesso, você deixa na mão deles e esquece, né? E aqui fica de forma mais ativa, se você curte, se você gosta, né? E uma diversificação também. E é o que o Rogério falou, quando você está na mão dos especialistas também, tá? É mais rápido o processo, então não deixa de estar. Aqui tem gestores de fundos, e aqui são operações mais curtas, que você, a cada 2, 3 meses, você vai saber o resultado e renovar, por exemplo, né? Então, tem bastante opções.
né? É só uma questão de atuação, conhecimento e para frente, né? Já partir para os investimentos. Então, vamos lá, só para recapitular. Então, ativos de renda fixa, 6 meses, 6 a 12 meses, e curto prazo, 1 a 5 anos. Tá? Médio e longo prazo, tá? Ativos de renda variável, multimercado. Então, a mensagem aí está clara. Então, vamos lá, invista corretamente. Isso daí, Rogério, você quer pegar? Vamos lá, né? A gente fala muito de independência financeira, né? Começamos falando, a Glaucia introduziu falando sobre o tema, mas, afinal de contas, né? O que significa independência financeira, né? Desculpa. O que significa independência financeira, né? Independência financeira nada mais é a gente chegar no momento de vida futuro nosso e a gente poder fazer escolhas, né? A gente vai poder escolher, inclusive, trabalhar, continuar trabalhando, mas aí vai ser por vocação, né? Trabalho voluntário, né? Outras formas de a gente ocupar nosso tempo. Então, por exemplo, eu tenho clientes que querem chegar no momento de parar, né, de aposentar e vai viajar. Rogério, eu quero curtir a vida. Outros, Rogério, eu vou dividir o meu tempo entre lazer e trabalho. Mas para chegar lá e para tomar essa decisão, a gente tem que ter renda nos suportando. Então, independência financeira, gente, é a gente chegar no momento de vida, saber que a gente vai ter renda que vai suportar o nosso meio de vida, a forma como a gente vai trabalhar, né? E aqui esse gráfico, ele mostra que estratégias a gente pode trabalhar ao longo do tempo para cada objetivo, né? Eu acabei de falar que a gente precisa estabelecer um objetivo para a gente fazer os nossos investimentos. Assim, as classes de ativos aqui já falou, renda fixa, tesouro para curto prazo, médio prazo a gente está falando de multimercado, né? Fundos cambiais, imóveis, e longo prazo entram aqui ações e negócio próprio, né? Negócio próprio, claramente, é o tipo de investimento que pode levar a gente à falência. Então, aqui a gente precisa assim, estudar muito, montar planos de negócio, estressar esse plano ao máximo, para que quando a gente executar, né, o nosso, né, esse investimento, a gente sabe que a gente está indo no caminho certinho. Né? 95% das tentativas de negócio próprio, elas falham, né, nos primeiros 5 anos. Né? Então, acho que está bem claro, né? E por que a gente pensa em ações, né, no longo prazo? Por que, Rogério, a gente fala em ações? Porque o gráfico que a Glaucia mostrou ali atrás mostra que no longo prazo a tendência é que o mercado de ações ele ganhe dos ativos conservadores, né? O tempo está a favor desses ativos, né, Glaucia? Sim, e principalmente no cenário de juros baixos que a gente está passando hoje, porque, querendo ou não, há 4, 5 anos atrás, a taxa de juros chegou a 14%, né? É verdade, é verdade. A gente tinha uma taxa de 14 e hoje é 2, né? 2,75. Né? Exatamente. Mas, em comparação ao mundo, é algo totalmente atípico. Nenhum lugar do mundo tem taxa de juros a 14%, né? Era algo surreal, né? Então, você ganhava dinheiro sem fazer esforço, né? Essa que é a liberdade. Exatamente. Então, por que alguém iria arriscar em ações, investir em empresas, se podia ganhar 1% ao ano, né? Assim, qualquer aplicação boba que você fizesse, mesmo que você não tivesse 1% do CDI, né? Desculpa, se você já tivesse 100% do CDI, já tivesse 90%, você já ganhava 1% ao mês, né? Então, o brasileiro ainda tem essa, não todos, né? Mas muita gente ainda pensa, não, se eu tiver 1 milhão, eu vou ter lá meu 1% ao mês, vou ter 10 mil por mês, né? Isso é totalmente irreal, né? Você tem que realmente suar a camisa para... Hoje dá trabalho, né? Dá trabalho. Você pode até conseguir alguma aplicação ou outra, porém, desse segmento aqui, que tem risco. Não é uma coisa linear que você vai ter 1%, né? Agora, uma coisa importante, quem gosta de imóveis, uma opção importante de diversificação são os fundos imobiliários, tá? Por quê? Por exemplo, você comprou um imóvel para investimento, não estou falando de casa própria, que tem um fator psicológico e também que a sua casa, né, é uma segurança, não estou falando disso, estou falando de investimento. Então, você comprou aí, gastou num apartamento 500 mil, tá? Porque você quer alugar para renda.
Quanto que você vai pegar de aluguel num apartamento de 500 mil? Uns 2,5 por mês? A média é mais ou menos 0,4%, né? De Quando rentabilidade, né? chega, tem girado em torno de 0,3%. Isso em termos brutos, né? Isso. Só que daí o que acontece? Enquanto na aluga, você tem que pagar condomínio, IPTU, aí você aluga, tem que pagar a imobiliária, a comissão da mobiliária, né? Aí você tem, dependendo do valor, quando junta tudo com os seus rendimentos, tem que pagar o imposto de renda. Ou seja, acaba sobrando muito pouco para você, fora a dor de cabeça que dá, né? Aí, quando você diversifica em fundos imobiliários, se você pega esse montante de 500 mil, você consegue diversificar em diversas classes de ativos e segmentos, tá? Em 10, 15, 20 fundos imobiliários de diversos segmentos. Então, o que acontece? Você mitiga substancialmente o seu risco e você ganha muito mais do que 0,3% ao mês, seguramente. Tá? Você fazendo uma boa cesta de fundos imobiliários, dá para tirar 0,5%, 0,6% ao mês. E detalhes, pelo menos por enquanto, os dividendos são isentos de imposto de renda para pessoa física. Tá? Então, se você é um investidor pessoa física que aplica em fundo imobiliário, aqueles dividendos que a gente chama de aluguéis, como se fossem aluguéis mensais, são isentos de IR. Agora, quando você vende sua cota, tá? Outra coisa importantíssima, a liquidez. Então, você investiu 500 mil, só que agora você vai precisar de 50 mil, vou trocar de carro, eu quero 50 mil. Você vai lá, pega 50 mil, pega cotas que valham 50 mil e vende, não precisa vender os 500 mil. Então, você liquida rapidamente na bolsa, no mercado, isso, tá? Então, você tem essa liquidez. Agora, você vai pagar o lucro imobiliário. Então, você comprou, por exemplo, uma cota por 100, vendeu a 115, sobre esses 15%, esses 15 mil, você vai pagar 20% de imposto, tá? Que é o lucro imobiliário, tá? Disso daí, tá? Então, você paga aí, mas os dividendos mensais são isentos de IR. Então, isso é uma outra opção importante para vocês terem no radar aí, quem gosta de imóveis. Tá? Vamos lá. Aqui. Esse gráfico é ótimo. Você quer falar sobre ele, Rogério? Da diferença da produção? Né? Isso é bem legal. Tá. Esse daqui, pessoal, a gente está mostrando, né? A gente acompanha no nosso mercado muito as projeções que são feitas, né? Os principais índices que a gente tem no nosso país, para entender como que a gente vai mapear, montar as carteiras, né? E gerenciar os recursos, né? Daqui para frente, né? As estratégias. E dentro dos índices que são importantes, a gente destaca sempre a Selic e o IPCA, né? Lá quando a gente estava falando, né? A Glaucia estava falando da nossa casa financeira, ela falou de preservação, né? Quando a gente fala em preservação, o que significa, né? No frigir dos ovos, que a gente precisa, no mínimo, numa escolha de um ativo financeiro, a gente precisa que ele, no mínimo, empate com a inflação, que ele garanta o nosso poder de compra, que a gente preserve o nosso poder de compra, tá? E esse gráfico aqui, ele está mostrando as projeções que o Banco Central faz, né? O Banco Central, ele emite um boletim que é conhecido como Focus, né? E ele é emitido semanalmente. Ele é uma pesquisa que o Banco Central faz toda semana com agentes de mercado, né? Pessoas, economistas, institucionais, né? A cara, essa daqui vocês podem puxar do download, né? Isso aqui a gente fez um resumo disso. Isso aqui a gente pegou lá do próprio site do Banco Central, né? E esse gráfico aqui, ele está postulando, né? O que foram essas projeções desde 1996. Então, você vê que a linha laranja aqui, ela mostra o comportamento, né, da inflação. A linha azul, ela mostra a nossa taxa de juros. Gente, olha que interessante. Lá em 97, 98, a nossa taxa de juros ela era quase 30% ao ano. Aqui a gente dobrava de capital, né? Você investia, você dobrava o seu capital sem correr riscos em 3 anos e pouquinho. Né? Olha que interessante. Aí essa taxa de juros ela começou a oscilar, a cair. No passado mais recente aqui, ela estava em torno de 14%, ali no período da Dilma Rousseff, aqui em 2016. Né? Então, nesse período de juros, né, altos, juros gordinhos,
a gente não precisava correr riscos na Bolsa de Valores. A gente ganhava né, sem fazer nenhum esforço. Né? A gente falava que são os ativos rentistas. Só que esse cenário mudou. E a taxa de juros ela começou a cair. Hoje, a gente tem uma taxa de juros de 2,75%. E olha só que interessante, a inflação, hoje, ela é maior do que a taxa de juros. Sabe o que significa isso? A gente está vivendo um cenário de juro real negativo. Ou seja, Tesouro Selic, hoje, ele não garante nosso poder de compra. Poupança, por exemplo, ela tem uma regrinha, né? A poupança, ela rende 70% dessa taxa de juros, a Selic. Então, você imagina, a gente tem uma Selic de 2,75, quanto que vai render uma poupança, né, em um ano? Ela vai render 1,92. E quanto que está a inflação? Né? A expectativa do relatório Focus para essa semana é a gente fechar o ano. Você pode avançar um pouquinho lá, Glaucio, só para mostrar a inflação para eles? Olha só, final de 2021 é uma inflação de 5%. Ou seja, a gente está perdendo feio para a inflação. Né? Então, isso aqui são reflexões que a gente faz e a gente acaba monitorando o futuro. Você vê que a gente tem aqui 2022, 2023, 2024, para entender as tendências que o mercado está, né, tá esperando. Então, por exemplo, a expectativa de inflação para esse ano é de 5%. Isso a gente está falando sempre final de ano, tá? Sempre dezembro. Olha só a Selic. A expectativa é que essa taxa de juros ela termine esse ano de 2021 em 5,5%. Então, a gente está correndo aí, se tudo der certo, a gente inverte esse cenário de juro real negativo até dezembro. Né? Olha só 2022. 2022, a inflação ela cai, ela cede e vai ficar lá em 3,60. E o Selic? Selic sobe mais um pouquinho, 6,30. Aqui a gente consolida um cenário que todo mundo gosta, que é um cenário de juro real positivo, né? Então, a gente está tendo lucro e a gente remunera com ativos mais conservadores, a gente já consegue preservar e ganhar da inflação. E 2023, 2024, esses cenários eles são mantidos. Né? Exatamente. Então, no gráfico anterior, a gente está vendo ali as linhas cheias, o que aconteceu de verdade. E as linhas pontilhadas são essas projeções daqui para frente. Então, a gente acompanha isso. Por quê? Porque a gente precisa olhar para a nossa carteira de investimentos e fazer mudanças à medida que a gente entende que alterações macroeconômicas acontecem e a gente precisa mudar as nossas pecinhas no tabuleiro do mercado financeiro para que a gente possa manter a nossa carteira rentável e protegida. Concorda, Glaucia? Perfeito. E vocês lembram lá atrás daqueles 5 passos, o último passo, o 5º passo, monitore, né? Mudanças acontecerão e você precisa estar preparado e se adequar e mudar o trajeto, é isso daí. Tá? Isso faz parte também. Tá? E é legal, gente, esse relatório Focus, ele é aberto na internet, né? Então, é só colocar no Google Focus, Banco Central, BC Focus, e vocês baixam isso, semanalmente vocês podem, vocês mesmos acompanhar, né? Então, além das notícias que toda hora aparecem no jornal, tudo, também tem isso que ajuda muito a guiar vocês também, né? Aqui, olha que interessante, né? Nesse gráfico, ele mostra, né, por exemplo, aqui em 2021, a primeira coluna, ele está mostrando qual foi a opinião do Focus há um mês atrás. Sim. A segunda coluna mostra como foi a opinião do Focus na última semana. E ele vai mostrando a evolução das opiniões, né, dessas expectativas que o mercado tem. Né? Olha só que interessante, eles monitoram direitinho isso. Exatamente, é muito rico esse relatório e ajuda bastante o investidor, né? É bem interessante. Aí os canais de investimentos, né? Isso daqui é muito, muito importante. Então, hoje, o que acontece? Qual que é o meio mais conhecido, tá, das pessoas investirem? Está mudando, mas ainda tem esse paradigma. Os bancos de varejo comerciais, tá? Então, por exemplo, banco de varejo, o cliente vai até o banco, né? E tem todo aquele protocolo, e conversa com o gerente lá, aquela coisa toda, tá? O Prime, o cliente faz tudo pela internet. Então, ele tem acesso e faz e se resolve, né? E o Private, que aí, né, geralmente é de 5 milhões para cima,
o gerente vai até o cliente, ele vai até o cliente, tá? Já, aqui está bem em cima, peraí, deixa eu ver, tá, muito legal. E tem outra opção de investimento também, as plataformas abertas, né? Que a gente chama de shopping financeiro, onde você encontra vários produtos. Aqui o que acontece? Você tem os produtos que o banco te mostra, tá? Que está na prateleira deles. Aqui nas plataformas abertas, você tem um mundo de investimentos nas suas mãos. Muda bastante. E outra coisa interessante, aqui no Private, tá? Você precisa de 5 milhões para ter uma aplicação que numa plataforma aberta você precisa de R$1.000, se não menos. Então, são essas diferenças que a gente vê. Então, os canais de investimentos, vocês precisam estar muito atentos, né? Qual canal de investimento que você usa hoje, e eles estão acompanhando essas mudanças todas que tem no mercado, né? Como é que está a valorização do seu recurso diante de uma taxa de juros hoje de 2,75%? Tá? Como é que está se comportando? Quais são as opções que você tem? Qual atendimento que você tem? Né? Isso é muito importante. Rogério, você quer complementar? Não, eu acho que é legal aqui, né? A gente colocou aqui embaixo, né, os bancos de investimento, né, com produtos mais sofisticados, né? Eu gosto de usar uma metáfora aqui que é a seguinte, né? Aqui em São Paulo, quando a gente quer comprar, né, a fruta, o legume, a verdura, que tenha o local que tenha a maior diversidade, a melhor qualidade com o melhor preço, a gente vai no CEAGESP, né? A gente vai direto na fonte. Sim. Esses bancos de investimentos, eles são o CEAGESP do mercado financeiro. A gente tem como acessar isso aqui direto, sem ter que pagar taxas ou sem ter segmentação. Então, o que a gente enxerga aí é que os bancos comerciais, os bancos de varejo, eles segmentam os seus clientes. Então, você vê que o cliente varejo, ele nem sabe que existe esse mercado. Porque o cliente varejo é aquele cara que está começando a sua vida econômica, né? Então, esse cara, ele precisa do banco para tudo, para pagar conta, para fazer saque, e ele normalmente não investe. Então, o banco nem mostra para ele esse tipo de ativo. O Prime, como a Glaucia apontou, é aquele cara, né, independente, ele faz tudo pelo site. Esse cara ele tem acesso a esses ativos, mas de forma segmentada. Ele tem que colocar um capital um pouco maior para poder acessar esses ativos. Só o cliente do Private vai ter acesso pleno, né? Porque esse cara ele coloca muito dinheiro, ele tem um valor substancial investido. Então, para os pobres mortais que não têm 5 milhões de reais, né, esse montante vigoroso na conta, a gente usa aqui, né, o canal direto, né, que é a plataformas abertas, os assessores de investimentos, né, os AIs. Por quê? Porque através de uma plataforma aberta, você pode acessar, mesmo que seja com poucos recursos, né? Ele é independente e flexível e acessível para todos, tá? Perfeito. Maravilha, obrigada. Aqui as corretoras independentes, vamos lá. Aqui, a gente vai passar rapidamente, porque o horário já está correndo aqui, que é o seguinte, é só para vocês verem, né, a diferença, por exemplo, de aplicações de renda fixa. Isso aqui é muito importante, ver o risco, tá? Então, só que são aplicações de renda fixa com baixo risco, tá? E comparando com produtos de plataformas abertas, tá? Então, aqui, olha, vocês veem que tudo abaixo, né, do CDI, tá vendo? Então, tem umas aplicações, né, e aqui esse índice Sharpe, tá, significa a relação de risco versus retorno. Tá vendo? Tá tudo negativo aqui, né? Então, aqui, ó, o risco é baixo e o índice Sharpe é tudo negativo. Né? Então, o que importa? O que você precisa ter? Isso daqui positivo. Quanto maior é o índice Sharp, mais saudável é o seu investimento. Tá? Aí, aqui está o gráfico. E aqui já mostra outras aplicações, tá? Em plataformas abertas, que tem riscos baixos também, tá? Mas o índice Sharp, com exceção desse que por enquanto aqui está negativo, mas com índice Sharp positivo, tá vendo? Então, ó, esse aqui, Catu Vanguarda, tá vendo? Ó, Porto Seguro Clássico, BNP Paribas. Então, olha só a imensidão de opções que vocês têm. Olha quantos gestores, né? Quem nunca viu eles aparecem lá, BNP Paribas, né?
aí Porto Seguro. Então tem várias opções, né? Que você tem Icatu, Vanguarda. Então, tem mais de 400 fundos nas plataformas, né? Então, é bem interessante. Então, vamos lá. Direito não aceita desaforo. Muito verdade isso, né? Então, vamos pensar aqui no CDI de 6% ao ano, que é a projeção aí de 2023, 2024, né? Então, olha a diferença que dá ao longo dos anos. Então, a gente pensando numa estabilidade de 6% ao ano, e um banco que dá 81%, 81,75% do CDI, e um fundo de uma plataforma aberta que dá 92,12%, tá? Então, essa diferença de 1,5% mais ou menos por cento, ao longo dos anos, quanto que dá de diferença? Depois de um ano dá R$3.000, depois de 5 anos, 19, depois de 10 anos, 49, depois de 15 anos, 95 mil, e 20 anos, 163 mil. Então, pô, com 163 mil, você faz uma boa diferença na sua vida, né? Então, uma coisa boba, né? Olha a diferença que dá, né? No valor de investido de 500 mil, a diferença toda. Rogério, alguma coisa para passar para frente? Não, é que é só falar da mágica dos juros compostos, né? Quando você está com o juro Sim. composto ao seu favor, a gente encontra essas diferenças, né? Pô, Sim. 1,5% só de rentabilidade proporcional ao CDI, ela produz em 10 anos R$49 mil a mais no nosso bolso, né? Então, a gente não pode desperdiçar essas oportunidades. E qual que é a grande mágica disso? Tá? A grande parte dessa diferença na rentabilidade está na taxa de administração. Se você compara a taxa de administração dos bancos de varejo, dos fundos de banco de varejo e desses gestores renomados que estão na plataforma, é menor a taxa de administração e impacta aqui na rentabilidade. Essa é a grande mágica. Então, vamos lá. É o que o Rogério falou, deixa o tempo trabalhar a seu favor, os juros compostos. Aqui, gente, é muito legal também que a gente conversou, né? Comece o mais cedo possível, não deixa para fazer o regime na segunda, né? Começa hoje, comece agora, né? Começa a malhar agora, né? Como nós falamos, o tempo é o nosso maior aliado num plano financeiro. Exato, né? Totalmente, né? Então, comece quando você vai ter 1 milhão aos 65 anos, tá? Esse gráfico é muito legal, que é o seguinte, tá? Então, pensando aqui, tem mais aqui. Então, pensando aqui no rendimento de 6% ao ano. Então, você começou com 20 anos de idade, tá? Numa poupança anual de R$4.700, tá? Então, com 65 anos, você poupou 212, você investiu 212 mil, e o retorno foi de 788 mil. Então, você começou novo, você investiu menos e ganhou mais. E aqui vai das idades. Com 30 anos, você gastou mais, você poupou por ano, você precisou de R$ 8.900 por ano, você poupou ao longo do tempo 314 e ganhou 686. Conforme vai aumentando a idade, maior é o valor que você precisa anualmente investir, tá? Para pensando numa taxa de 6% ao ano, você chegar no seu desejado 1 milhão aos 65 anos. Se você começa esse trabalho aos 60 anos, você vai precisar poupar por ano 177.400 para você ter 1 milhão depois de 5 anos. Ou seja, fica mais difícil. Então, quanto antes você começar a poupar, melhor. Então, se você já está nessa faixa aqui dos 40 aos 50, tá? Você ainda é factível, tá vendo? 18 mil ao ano, né? Ainda dá para, né, fazer aquele exercício de se autoboletar, mas ser disciplinado nisso, né? Senão você vai ter que pagar multa para você mesmo. Ou vou ter que correr mais riscos, né, Cláudia? Buscar rendimentos certeza. acima dos 6% que a gente colocou aqui no exemplo, né? Exatamente. Ou Então, jogar na Mega Sena e torcer para que a gente ganhe, né? Pois é, né? Mas aí tem que contar com a sorte, né? Então, para você, de uma forma mais saudável, mais segura, você conseguir o seu sonhado 1 milhão aos 65, aqui está a receitinha do bolo.
Aqui um tema bem importante, gente, da previdência complementar, da previdência privada. Então, vamos lá. Previdência, tá? Isso é um investimento como diversificação muito importante, porque vai te dar um alívio, né, na sua aposentadoria, no seu trajeto para a independência financeira. Aí você tem 2 tipos de aplicação, né, em previdência. PGBL ou VGBL, ou o fundo de pensão também, né? Então, quem trabalha em empresas CLT, por exemplo, grande parte das empresas tem um fundo de pensão, né? Uma previdência, um produto de previdência fechado, tá? Que aí seria a Previc, tá? Que é a regulamentadora, tá? Já as previdências abertas é a SUSEP, tá? Enfim, sendo fundo de pensão ou não, tá? É algo que, né, você procura o quê? Um complemento de renda quando você se aposentar, porque é muito difícil você depender de INSS, né? Imagina, o teto está perto de R$6.000, tirando imposto, daí é uns 5,5 líquido, isso se você conseguir o teto, né? Então, já fica complicado, principalmente quem tinha uma renda alta, né, de salário, você viver com isso, né, quem tem um custo alto, não fica complicado, né? Então, realmente é importante pensar numa previdência. E por que previdência? Quais são as vantagens da previdência, tá? Quando você está em previdência, seja em PGBL ou VGBL, já fala a diferença delas duas, tá? Seja ou no fundo de pensão que seja, o que acontece? Você não tem o come-cotas, tá? O que é o come-cotas? Quando você tem fundo de investimentos, tá? 2 vezes por ano, a cada 6 meses, no último dia útil de maio, último dia útil de novembro, você tem que pagar adiantado imposto para o governo. Isso sai das suas cotas do fundo. Ao longo dos anos, traz uma diferença para baixo, né? Reduz muito sua rentabilidade. Então, quando você está em previdência, você não tem o come-cotas. Você pode migrar de um fundo, porque dentro do PGBL, do VGBL, tem vários fundos. Não é uma coisa, vou aplicar no PGBL e vou ter rentabilidade X no VGBL. Não, dentro tem vários fundos, tá? E você pode migrar de um fundo para outro, inclusive em classes de riscos diferentes, de ativos e riscos diferentes, sem pagar imposto. Você simplesmente migra, tá? Isso é importantíssimo. E a tributação, que é outro fato importantíssimo. Se você faz uma tributação regressiva, após 10 anos, você chega em 10% de tributação. Tá? Coisa que não acontece em fundos ou aplicações, né? Se é ação, tudo bem, 15%, mas se você está num fundo de renda fixa ou multimercado, tributação regressiva, o que acontece? O mínimo que chega é 15%. Então, você já ganha aqui uma boa vantagem. Outra coisa importante, importantíssima, sucessão patrimonial, tá? Quando você está em previdência e acontece um falecimento, né? Acontece um óbito, a aplicação vai direto, né? O montante vai direto para os beneficiários sem que passe por inventário, tá? Aí, o que acontece? Alguns estados você tem que pagar o ITCMD, mas muitos estados não. Então, já é uma economia aí de uns 15% que os seus familiares, os seus beneficiários vão ter. Então, esse é outro ponto muito importante. Agora, qual que é a diferença do P e do V? Então, quem está trabalhando, quem faz a declaração completa e tem rendimentos tributáveis, que é a CLT, por exemplo, tá? Vale a pena você ter aplicação no PGBL, porque você pode deduzir, tá? Até 12% dos seus rendimentos tributáveis brutos, você pode deduzir na sua declaração de imposto de renda. Isso eu vou mostrar no próximo slide, a economia que dá, tá? O rendimento que isso te traz. Porém, lá na frente, depois dos anos todos, que quando você for usufruir, o imposto, tá? Então, vamos supor que você contribuiu a vida inteira no PGBL, enquanto você era assalariado, porque se você tem transição de carreira e não tem certeza se você vai continuar
a trabalhar em empresa, cessa as suas contribuições no PGBL se você está dando dinheiro para o governador, tá? Legal. Então, vamos supor que você ficou 25 anos trabalhando numa empresa e todo ano você deduzia direitinho os 12%, tá? Só que lá na frente, quando você for usufruir, você vai pagar imposto e você fez uma tributação regressiva, então chegou em 10%. O imposto vai ser no total, tá? Não vai ser no rendimento. O VGBL, tá? Que é para quem faz declaração simples, imposto de renda, tá? Você não vai poder deduzir nada do imposto de renda anualmente, porém, o imposto será sobre o rendimento. Nos dois casos, você pode fazer a tributação regressiva, essa que começa em 35%, a cada 2 anos diminui 5% até chegar em 10%, tá bom? Vamos lá, então. Então, aqui, a tabela progressiva e regressiva, tá? Então, a progressiva, tá? O que acontece? Então, vamos supor que você já está aí com seus 60 anos, e você fala assim, não quero fazer uma tabela regressiva, né? Eu quero ficar na progressiva. Então, se você tem rendimentos, aqui conta INSS junto, tá? Se você tem aluguel, INSS, conta tudo aqui. Então, até R$ 22.847, você está isento de R, tá? Então, quando você está numa tributação progressiva, então você está num VGBL, tá? Que você não tá mais trabalhando em empresa, nada, está no VGBL. Aí, o que acontece, tá? Você fez um resgate, tá? Na hora do resgate, você é tributado automaticamente 15%. Então, tributou 15%. Quando você vai fazer esse ajuste anual de imposto de renda, pode chegar até 27,5%. Porém, se você teve rendimentos abaixo de 22 mil, tá? Mas é difícil alguém ter rendimento abaixo de 22 mil, mas enfim, vamos supor que teve abaixo de 22, alguém que eu digo do mercado de empresa, que trabalhou a vida inteira, que fez uma carreira numa empresa, né? Vai acabar tendo mais que isso, mas enfim. Então, vamos supor que a pessoa teve até 22 mil. Esses 15%, se a pessoa está isenta, esses 15% voltam para ela, tá? Se foi de 22 a 33, é 7,5%, então vai voltar 7,5%. Se está de 33 a 45 mil, ficou even, ficou a mesma coisa, então não vai ter que pagar mais nada. Agora, passando disso, de 45 a 55, vai pagar a diferença dos 15% que já tributou para os 22,5%, e acima de 55, 27,5%. Então, precisa tomar muito cuidado quando você faz os resgates, você está no VGBL, e você já quer usufruir, quando você faz um resgate, fazer essas continhas aqui para ver se não vai passar muito por causa da tributação, tá? Agora, quando você faz regressivo, então começa até 2 anos 35%, vai diminuindo até chegar em 10%, tá? Então, dependendo do objetivo que você tenha, se você pode esperar, tá? É muito importante, desde já pensar nesse planejamento financeiro, já falar, opa, então essa previdência que eu vou fazer, vale mais a pena regressiva, então isso aqui eu não vou mexer por 10 anos porque eu quero chegar em 10%. E isso não implica que você mude de fundo para fundo para se adaptar àquelas mudanças de mercado que existem no meio do caminho, tá bom? Então, aqui, olha que eu falei, lembra que eu falei da diferença do benefício fiscal do PGBL? Então, vamos supor, tá, que você teve uma renda bruta anual de 500 mil, tá? E você não contribuiu para a Previdência Privada e aqui você contribuiu. É 12%. Lembra que eu falei que é 12% dos seus rendimentos tributáveis? Então, aqui foi 0 e aqui foi 60 mil, tá? Que você contribuiu. Na base de cálculo do imposto de renda, você aqui não descontou nada, então vai tributar 27,5% em cima de 500 mil. Com a previdência, você contribuiu, você deduziu até 12%, deduziu, então vai tributar 27,5% em cima de 440. Olha a diferença que dá, R$ 16.500. É dinheiro, é bastante coisa. E outra vantagem que você tem,
né? Porque o que acontece? Esses 16.500, você aplicando em alguma coisa agora, você está arrancando com mais dinheiro, né? Então, isso que também é outra vantagem que você tem. Então, é muito importante pensar com carinho nesses 12% que você tem direito quando você faz uma previdência PGBL, no caso de declaração completa, e você tem rendimentos tributáveis, tá? Bom, então a regra... Pode falar. Eu queria só, acho que é legal pontuar, que deu para perceber que previdência privada é um ativo complexo, né? Você decidir optar por você fazer um investimento em previdência, tem muitas variáveis, né? Você tem 2 tipos de planos, você tem 2 tributações, né? E muito pouca gente conhece sobre isso, né? Verdade. Então, o que a gente precisa olhar, né? Quando a gente faz a previdência, pensa no seguinte: previdência, ela é um veículo financeiro de acumulação de riqueza por longo prazo, né? Se eu estou, se eu vou me valer de um benefício fiscal e eu contribuo para o INSS, tenho uma renda, né? Por exemplo, um CLT, talvez o PGBL possa ser benéfico para mim, justamente para essa questão do planejamento tributário. Você está jogando o pagamento do imposto lá para o futuro, né? Não, eu sou autônomo, talvez o VGBL faça, né, faça sentido. O mais importante é buscar, sim, quem pode te ajudar a montar essa, né, o plano e para entender qual que vai ser o ativo mais adequado para você. Né? Porque eu conheço, assim, eu tenho muitos clientes que têm PGBL e nunca fizeram a sua declaração pela completa. Não tem benefício nenhum, vão pagar um imposto gigante na hora que eles vão sacar isso, né? E eles não fizeram, né? Por quê? Porque essa informação ela não foi passada corretamente para eles. Eles optaram, né, sem ter uma assessoria adequada ali. Tá? Exatamente. E aí jogou dinheiro fora, tá? Porque lá na frente vai pagar imposto sobre o total. E mais triste ainda também, quantas pessoas que não trabalham mais em empresa e continuam autopatrocinadas até hoje no fundo de pensão da empresa, e nunca teve ninguém que falou isso para a pessoa. Escuta, se você não vai mais trabalhar em empresa, se você vai ser autônomo, ou enfim, enquanto você não se recolocar, para de pagar. Porque o que acontece? Tá? Às vezes a pessoa fica com medo, mas se eu parar de pagar, depois eu vou ser empregada, eu vou perder. Não, não vai perder, porque você pode abrir uma previdência PGBL aberta, tá? Em qualquer lugar, né? Em qualquer seguradora você abre, né? Então, você, a partir do momento que você volta a trabalhar, que você tem esse benefício de novo, é só abrir uma PGBL. Então, deixa, não fica autopatrocinado na empresa, tá? Se você não tem a perspectiva de trabalhar logo, enfim, né? Enquanto você não sabe o que vai fazer. Porque você está jogando dinheiro fora. Então, isso é muito importante. Bom, enfim, você tem que investir bem e, ao mesmo tempo, estar confortável com os seus investimentos, diversificado e confortável, tá? Então, isso é muito, muito importante. Então, aqui, falar rapidamente da nossa atuação, para a gente, então, abrir para perguntas e respostas, tá? Então, a gente já falou bastante sobre isso, né? O Rogério também, ele foi muito incisivo nisso, e é pura verdade. Você precisa ter um guia, uma assessoria, tá? É muito difícil você percorrer esse caminho todo sozinha, você precisa de um GPS, né? Então, tenha um GPS, tá? Isso é bem importante. Tá? Então, para a independência financeira, as regrinhas básicas, tá? Ou você precisa ganhar mais ou gastar menos, né? Senão você não consegue acumular, tá? Documente suas despesas. Isso é muito importante. A partir do momento que você sabe quanto você gasta, você sabe aonde que você está gastando mais do que deveria ou desnecessariamente. Então, tem aquela... sabe diferenciar desejo de necessidade, né? Que evite dívidas. Gente, é muito complicado você conseguir
fazer esse trajeto para a sua independência financeira com dívidas, né? Aqui, faça seguro de vida e de saúde. Pense nesses precalços que pode ter, né? Qualquer emergência, qualquer coisa que pode acontecer e você não vai ter um subsídio para isso. Invista corretamente, isso não tem nem o que dizer. Avalie a casa própria, ou seja, tenha essa segurança, né, da sua casa própria. E entenda que dinheiro é apenas o meio e não ao fim. Então, você precisa, tá? Não adianta também você ter dinheiro e viver como um pobre, né, como um mendigo, não, porque existe, tá? Eu conheço várias pessoas que têm muito dinheiro, já estão com 80 anos de idade e vivem, não gasta dinheiro para tomar um cafezinho, né? Então, não é o caso aqui, né? Então, você precisa ter uma qualidade boa de vida. Então, qual que é o grande segredo, né? Dessa educação financeira, desse planejamento todo? É você saber investir, você saber preservar, acumular, saboreando a vida, né? Isso é o mais importante de tudo, né? Essa qualidade de vida. Então, a gente já falou do fundo de reserva, curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? Opa! Então, para você poder aí ter os refrescos da vida no futuro, né? Aqui, a nossa missão, tá? Então, a WFlow, qual que é a nossa grande missão? Ser inesquecível na vida das pessoas por orientá-las positivamente em seu fluxo de riqueza. É isso por aí que a gente quer ser identificado, que é a nossa grande missão. Só para vocês saberem, a WFlow já está há mais de 20 anos no mercado, tá? Então, é uma empresa bem sólida nesse segmento de assessoria patrimonial. Então, aqui, nós, assessores de investimentos, conhecemos o mercado, está bem aqui na frente o negócio, tá? Então, nós somos especialistas em investimentos, tá? Então, a gente faz aqui, a WFlow faz aqui a interface do mercado financeiro, então nós temos as ferramentas para acessar, ferramentas e parcerias com maiores players, tá? Para poder, então, customizar a solução para o cliente. Então, nós somos os médicos financeiros, tá? Cada pessoa tem uma necessidade, tem um perfil, tem um objetivo de vida, tá? E é aí que a gente consegue, então, modelar, customizar a solução para cada cliente específico. Aqui, nós somos os médicos financeiros. Então, qual que é o processo? Nós geralmente fazemos 2 reuniões, uma para o levantamento de informações, cada reunião de 1 hora aproximadamente. Nós coletamos os dados, preparamos o plano e voltamos na segunda reunião com um diagnóstico, com cenários, tá? E soluções. Aí, a partir daí, se o cliente, se a pessoa quiser fazer as implementações, aí a gente faz mais reuniões, tá bom? Isso faz tudo parte do nosso processo. Rogério, você quer falar alguma coisa sobre isso? Então, na verdade, né, o que a gente preza muito, né, e que acho que é uma parte extremamente importante desse processo, é conhecer o nosso cliente. Então, essa primeira reunião é uma reunião que a gente usa o tempo para escutar, né? A gente quer saber o perfil, os objetivos, os sonhos, como que está o momento atual, onde tem, né, se tem aplicações, onde estão, justamente para a gente criar subsídios e poder preparar um plano, um diagnóstico que seja mais preciso o possível, né? E a gente apresenta isso numa segunda reunião para esse cliente, né? E se fizer sentido para esse cliente, a gente, né, ajuda na execução do plano, tá? Então, nosso objetivo é realmente entender para trazer uma solução tailor-made, né? Acho que esse é um grande propósito. Muito bom, é isso mesmo. E aqui, de novo, tá? Nossos contatos, meu contato do Rogério, aqui nesse QR Code link, você pode preencher o formulário com seus dados,
basicamente esse é o nome, telefone, e-mail, tá? Lembre-se de coordenar com o seu consultor essas visitas, tá? Então, você tem o seu consultor aí na Kimball, aí coordena com ele, pode preencher, até colocar em parênteses o nome do seu consultor, quem que é, para a gente, então, organizar as visitas, tá bom? Gente, eu vou abrir, então, para perguntas e respostas. Tem alguém acordado ainda? Não? E tá tarde, né? O Glaucia, né? Pode falar. O assunto é denso, né? A gente fala de finanças pessoais, investimentos, é um assunto denso, né? Mas assim sempre aparecem dúvidas nas minhas palestras, são dúvidas muito recorrentes, né? Eu acho que a gente poderia de repente tratar alguma dessas aqui. O que você acha? Perfeito, vamos lá. Né? Eu acho que os ativos que geram grande parte das dúvidas, né, pela minha experiência, são os ativos de previdência, né? Puxa vida, né? Eu posso fazer, eu vou resgatar um plano de previdência ou se eu fizer portabilidade, o quanto que eu pago nesse processo, né? São dúvidas que sempre me acontecem, né? Então, o que eu acho que é legal? Quando você tem um fundo de previdência e ele está num plano que ele não está rendendo de forma adequada, né? Eu posso fazer o quê? Eu posso trocar de estratégia, sair de uma instituição ou de um fundo e ir para uma outra instituição ou outro fundo que possa estar entregando um resultado melhor. Sim. E nesse processo de portabilidade, não há custos envolvidos, né? Eu acho que isso é bem legal, né? Você não paga para fazer uma portabilidade. Né? Porque faz parte aí da natureza desse ativo você poder fazer esse tipo de mudança. E quando você está, né, aí muita gente pergunta na configuração do plano, no tipo de plano ou no tipo de tributação. O que é possível mudar? É possível sair do PGBL e ir para o VGBL? É possível sair do regressivo e ir para o progressivo, né? Então, assim, quando você faz portabilidade, você muda o plano, né, a estratégia, o fundo, e você só pode fazer uma mudança. Alô? Oi? Oi? Estou te escutando, Rogério. Ah, tá, desculpa. É que sumiu aqui, eu fiquei perdido. Qual que é a única mudança que é possível fazer numa portabilidade? Se você sair do regime tributário progressivo e ir para o regime regressivo. É a única mudança possível. Não existem outras possibilidades. Mas, muita gente que tem planos antigos, eles estão num plano com regime tributário que não é o mais adequado. E na avaliação dessa troca de estratégia, se tiver tempo à frente, faz muito sentido fazer a troca do regime tributário dali para frente. Né? E isso assim, acho que é bem rico estar discutindo isso, porque acontece com alguma frequência nas minhas andanças. Pura verdade. Muito bom. Gente, alguém tem dúvida? Quer explorar algum assunto? Tem alguns minutinhos ainda. Oi, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Normalmente, qual a ferramenta que vocês utilizam para investimentos, né? Qual que é tem alguma corretora? Como que vocês organizam isso? Bom, vamos lá. Nós somos credenciados à XP Investimentos. Quando a gente está falando de investimentos, né? A gente não pode estar ligado a mais de uma corretora, a legislação não permite, né? A gente espera que ocorra aí futuramente uma mudança, né, nessa legislação e a gente possa estar trabalhando com múltiplas corretoras, mas não é o que ocorre hoje. Então, nós estamos ligados à XP Investimentos hoje. Além da XP, a gente tem outras parcerias no mercado. Então, a gente trabalha também diretamente com todas as seguradoras independentes. Então, você vai imaginar Sul América, Icatu, Mafre, Porto Seguro. Então, essas seguradoras, a gente tem também parceria com elas. Porque, às vezes, a pessoa ela
quer fazer um investimento ou uma pólice de seguro, né? E ela fala, não quero abrir conta na XP porque eu quero transferir minha previdência para uma outra seguradora. A gente tem esses canais também que nos ajudam aí nessa assessoria. Perfeito, obrigada, Rogério. Legal. Obrigado pela resposta.